Fala rapaziada, tudo bem? A gente veio trazer mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez com o tema de futebol. A gente vai falar um pouquinho sobre futebol em geral, né? Torcida um pouco. Fala aí. Meu nome é Bruno. Breno. A gente vai falar mais sobre umas histórias de futebol, poder público, torcida organizada e como isso tudo se relaciona. Afinal, não dá pra separar tudo isso, como o pessoal sempre diz, que tem que separar futebol, política e religião. E como vocês vão ver através do vídeo, não dá pra fazer isso. Exato. Quer começar por quê, Bruno? Qual o tema? Vamos falando de Brasil? Ou Vamos falando de fora? Pode começar com o Brasil, acho que depois a gente vai mais pra fora lá. Sim. Bom, a gente podia começar também com o fato das Fla diretas, democracia corintiana. Começou durante a ditadura militar. A Fla diretas veio antes. Bom, ninguém muito sabe disso, mas... eu achei que era... sempre tá ali, depende, é que os registros são poucos, a ditadura abafou muito, mas a própria Fla diretas, que como vocês podem ver, eu sou flamenguista, eu sei mais sobre esse assunto. Eu ia zoar do cheirinho, mas não dá mais. Acabou o cheirinho, né? Acabou o cheirinho, velho. Acabou o cheirinho. Agora é seu cheirinho, fica aí, obrigado. Tá foda. São Paulo, né? Ainda bom que você vai cortar tudo isso, né, produção? Ah, não? Pode deixar. Então, mano, foda-se. Não, mas foi um movimento que começou com o pessoal lá no Rio de Janeiro, querendo sair diretas já, ali comecinho da década de 80, finalzinho da 70. E foi um movimento muito abraçado pelas organizadas, afinal não veio para tomar um espaço na arquibancada, eu falo assim, não, nesse pedaço que era da raça, da jovem, não é mais delas, mas sim foi abraçado pela raça, por exemplo, pulmão da arquibancada, e começou a se espalhar pelo Brasil inteiro, e até mais pelo Corinthians, que é um clube mais politizado, a própria Gaviões da Fiel, que foi fundada com base nesses princípios. Sim, exato. Soltaram uma nota na própria votação da eleição do Bolsonaro, que falou que Gavião não vota no Bolsonaro, que é contra a ideologia da torcida. Hoje em dia não é só o Corinthians mais, né? Teve aquela polêmica do Bolsonaro, isso há 3 dias atrás, que o Bolsonaro ia pro jogo do Sansão na Vila, e aí o Santos falou, o presidente falou que não queria o Bolsonaro lá, então tipo, hoje os times já estão mais politizados na maioria, mas começou realmente, até pelo Corinthians, por o Corinthians se declarar um time do povo, né? Sim. Abertamente, ele sempre, e o Flamengo também, então... Sim. Acho que foi justo até começar pelos dois, nesse lado mais político do futebol. Óbvio que antigamente já existia uma política envolvendo o futebol. Sim, sempre foi envolvido. Mas a gente quer dizer nessa época mais de ditadura que o Brasil passou. No Brasil mesmo. E até não falo poder público, mas poder também monetário. Como, por exemplo, tem um time do povo como Corinthians e Flamengo. Fluminense e São Paulo são conhecidos normalmente como... o time da... Saúde. Como times do... São Paulo e Fluminense. Vai só assassino de novo. Onde eu tava, né? São Paulo e Fluminense. Flamengo e Corinthians também sendo conhecidos como time do povo. O São Paulo e Fluminense. Não sei se é o Fluminense é? Fluminense, sim. Fluminense são times elitistas, colocar aspas nisso. Bem aspas. Porque, querendo ou não, sempre o futebol veio como um esporte de elite, era só um esporte jogado pelos migrantes, pelo pessoal que tinha dinheiro e tal. E aos poucos foi ganhando sua popularidade. O Flamengo, por exemplo, começou a jogar na rua, começou a treinar na rua, não excluído assim, da sociedade toda, onde era um lugar acessível para todo mundo ver a bola. Sim. E... eu acho que foi mais talvez a região. Você acha que a região tem a ver? Por exemplo, São Paulo fica no Morumbi, o Corinthians fica em Itaquera. Você acha que isso tem a ver com esse elitista aí do povo? Ou você acha que... eu acho que não. Acho que é muito mais pela origem de cada integrante mesmo. Por exemplo, o Palmeiras, que é um time italiano. Não tem muito a ver. Porque não é da tradicional, tipo, daquela época, não era tradicional assim. Sim, era imigrante. Exato. E tinha imigrante pobre, tinha imigrante rico, mas querendo ou não, todos torciam pro Palestra. Sim. E tem toda a sua história italiana da Segunda Guerra Mundial, que teve que trocar seu nome do Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sim. O que, querendo ou não, o poder público influenciou nisso, porque senão não teria nada disso, podia estar sendo até hoje. Então, e você quer falar um pouquinho sobre a torcida organizada em si, velho? Quer ir mais pra esse lado? Então, eu ia chegar nesse ponto. Porque, querendo ou não, as torcidas... O pessoal, assim, escolhe um clube muito para identificação, né? Você se identifica com a ideologia do clube. Com a família, né? Acho que é mais família hoje. Sim. Seu pai é flamenguista, você vai
Às vezes não. Às vezes a família inteira é corintiana e o cara vai lá e vira palmeirense por se identificar com o Palmeiras. Eu concordo com querendo isso. Ou não, você sempre pega os valores da sua família, né? É o que te ensinam desde pequeno e querendo ou não, alguém começou lá atrás e foi. E nisso também influencia a opinião das torcidas organizadas, como por exemplo a Jovem do Flamengo, que é abertamente comunista. Vão com bandeira do Mao Tse-tung, do Che Guevara pra lá. O Palestra Itália, não posso dizer que a Mancha é um lugar mais... As torcidas organizadas são mais... É que eu não sei, eu acho que...